Graça e paz. Louvado seja o Senhor. Abra aí a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, verso 9 ao 14. João 1, do 9 ao 14. Evangelho de João, capítulo 1, do 9 ao 14, está escrito assim: Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Pai, eu quero te agradecer por essa verdade, por essa revelação da sua palavra. Quero te agradecer, Senhor, pelo privilégio do que nós somos hoje. Vede como o privilégio nos tem dado o Pai, que hoje somos chamados filhos de Deus. O mesmo João fala depois, lá nas epístolas. Nós te louvamos, Senhor, por esse privilégio, Senhor, que o Senhor nos deu, de nos ter gerado de novo, por uma semente pura, para uma viva esperança, por uma incorruptível esperança, Senhor. Obrigado, meu Deus, nessa noite eu peço que o Senhor use a minha vida, que o Senhor venha trazer revelação ao nosso coração, de como hoje nós somos privilegiados, Pai. Que alegria nós temos que ter de vir cultuar o Senhor, Pai, de vir aqui cultuar o Senhor junto com os nossos irmãos. Pai, nós te bendizemos, nós te louvamos, nós te exaltamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente recebe o Evangelho na nossa vida, nós não temos a verdadeira concepção do que nós somos agora. Nós, antes de conhecer a Cristo, nós não entendemos, irmãos, nós não entendemos nada do que Deus realmente quer fazer na vida de uma pessoa. Quando Jesus veio, Ele encontrou uma situação difícil. Espiritualmente, todo mundo estava entregue, irmão. A vida do povo era uma vida de religiosidade. Era uma vida de práticas religiosas que não mudava a vida de ninguém. Todo mundo praticando aquelas mesmas coisas, como muitos fazem hoje. Vem num templo, sai do templo, vem no templo, sai do templo, entra numa casa de oração, sai de uma casa de oração, ajoelha, ora ou reza, como alguns falam, ou vai no centro espírita, oferece um bode, uma galinha preta, ou vai em algum lugar e faz alguma coisa, e se sentem satisfeitos e realizados, e não sabem exatamente, às vezes, nada do que estão fazendo. Quando Jesus veio, irmãos, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. O Messias prometido há séculos, há milênios atrás. Prometido lá, a promessa dada lá em Eva,
e da semente da mulher levantarei um que esmagará a cabeça da serpente. Num dia, quando todos esperavam, irmãos, mas ninguém imaginava que o Cristo seria daquela forma. Quando Jesus veio, querido irmão, cheio de graça, cheio de verdade, cheio de amor, irmãos, poderoso nas palavras, poderoso em amor, cheio de poder. Os demônios não podiam vê-lo, querido irmão. Demônio não encara Jesus de frente, não, querido irmão. Nem o diabo encara ele de frente. Quando Jesus veio, que ele cumpre a obra lá na cruz, que ele cumpre tudo que o Pai falou para ele cumprir. Faço tudo que o Pai me manda, ele falou. Jesus vem, cumpre toda a lei de Moisés. Jesus vence o pecado no seu corpo de homem. Jesus vence o pecado. Jesus morre na cruz. Está consumado. A obra está feita. Ele desce as partes mais baixas, declara sua vitória aos espíritos em prisão, toma as chaves da morte e do inferno das mãos daquele que tinha o império da morte. Tinha, não tem mais. Ao terceiro dia, alguém poderia falar: se é Messias, tem que vencer a morte. Se é Messias, a morte não pode segurar ele. Se ele é verdadeiramente quem ele diz que era, ele não pode ficar preso na sepultura. Porque todo mundo foi para a sepultura e ninguém levantou de lá. No terceiro dia, irmãos, quão glorioso dia foi este! O Filho de Deus solta as ânsias da morte. Ele vence aquilo que por toda a vida atemorizava os homens. Jesus vence a morte. Pela glória do Pai, ele levanta para a vida de novo. Agora para a vida gloriosa, querido irmão. Essa história é muito bonita. E daí? O que tem a ver isso comigo? Agora, em Cristo, que é as primícias de todas as coisas, que Ele tem a preeminência em tudo, está acima de tudo e todos. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Se Deus decidiu isso, ninguém pode contradizer. Agora em Cristo, quem entrar por esse caminho, quem entrar por essa porta, que é Jesus, quem entrar por esse caminho, que é Jesus, quem seguir esta verdade, que é Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não for por mim. João 14, verso 6. Agora em Cristo, quem agora entrar, quem agora, como João disse, João 1,12, mas a todos quantos o receberam, é claríssimo o texto, deu-lhes o poder, esse microfone está funcionando?
Esse microfone agora, não põe som nele não. Esse microfone agora não tem voz. Ele não tem poder de falar, porque está abaixado lá. É como se esse microfone não prestasse para nada. Mas a partir do momento que alguém amplifica o som lá e dá potência para ele, então fale aqui, pastor Francisco. Fale um versículo bíblico aí. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Por que esse microfone agora fala? Porque foi dado o poder para ele. Foi dado capacidade para ele poder transmitir som. Nós éramos esse microfone, sem nada, sem promessa, sem Deus no mundo. Nós éramos pessoas largadas à religiosidade, largadas a espiritismo, largadas a hinduísmo, largadas ao islamismo, largadas a catolicismo, largadas a muitos ismos. Nós éramos pessoas largadas às nossas próprias vontades, aos pecados que desde o ventre nós herdamos do Adão velho. Mas agora, em Jesus, quem entrar por esse caminho, primeira coisa, nós agora, porque fomos gerados de novo, de uma viva semente, de uma semente incorruptível, pelo Espírito Santo agora nós podemos falar que em Cristo somos agora filhos de Deus. Agora só podemos falar, agora eu sou um filho de Deus, porque eu não era. Vai um pouquinho para frente no Evangelho de João, capítulo 4, verso 22 e verso 23. Aí mesmo no Evangelho de João, capítulo 4, verso 22 e verso 23. João 4, 22 e 23. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Quem somos nós agora para Deus? Nós, irmãos, somos esses que somos os verdadeiros adoradores. Adoração tem a ver com que saber o que nós estamos fazendo aqui. Vós adorais o que não sabeis, não conheceis. Para adorar alguém você precisa saber quem é aquela pessoa, o que ele faz por você, o que ele mudou a sua vida. Por que eu adoro a Deus? Por que eu adoro a Jesus? Porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei o que Ele fez nesse mundo. Eu sei o que o Filho de Deus veio fazer aqui. Eu adoro a Cristo, eu adoro a Deus, porque eu sei o que o Senhor é poderoso para fazer na minha vida e na sua vida, querido irmão. Eu adoro a Deus porque eu sei que Ele é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A este glória na igreja por Jesus Cristo. Por isso, irmão, que é inconcebível, é inadmissível que alguém fique se dobrar diante de uma estátua e adore aquilo. Aquilo não criou nada, aquilo não fala, aquilo não pensa, aquilo não ouve. Mas o meu Deus anda, o meu Deus pensa, o meu Deus fala, o meu Deus constrói, o meu Deus cura, o meu Deus levanta o pobre, o meu Deus supre, o meu Deus prospera, o meu Deus cura qualquer enfermidade, o meu Deus levanta o homem da lama.
Por isso, irmão, que Ele é digno de ser adorado. Ele é digno de ser exaltado. Oh, Senhor. E é isso mesmo. Só se adora alguém poderoso e que é vivo, irmãos. Vivo. No sentido completo da palavra, viver. Eu sobrevivo aqui na terra. Mas eu não estou vivo como Deus está vivo. Deus não tem nenhuma sombra de corrupção. Eu ainda carrego nesse corpo de morte, eu ainda carrego os meus erros, as minhas falhas. Mas o nosso Deus está vivo. Não há mancha nele, não há mácula nele, não há sujeira nele, não há mau caratismo nele, não há falsidade nele. Deus é puro, Deus é santo, Deus é grandioso, Deus é glorioso, Deus é, irmãos. Oh, aleluia. João 6, 35. Você lê esse evangelho de João aqui, você vai se espantar com o que Jesus é. Nesse evangelho de João. Pode gastar um ano todo lendo esse evangelho. Você vai ver o poder desse evangelho de João. João 6, 35. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Nós, irmãos, agora, em Cristo, nós somos aqueles que foram saciados. Nós, irmãos, não podemos mais andar com fome, nem com sede espiritual. Nós hoje não dependemos de número de crentes na igreja para adorar a Deus. Nós hoje, para termos a nossa vida espiritual saciada, não dependemos de chegar aqui no culto e encontrarmos 200 ou 2 pessoas. Aqueles que foram saciados nunca mais terão fome e nunca mais terão sede. Significa dizer que aquele que agora é de Deus, que está em Cristo, não precisa mais estar correndo atrás de gente para orar por ele. Eu não preciso mais estar correndo atrás de campanhas malucas nessas igrejas para poder ter as coisas. O Espírito Santo de Deus, um dia que eu recebi Jesus, ele veio morar dentro de mim e está em mim 24 horas por dia. A gente, na verdade, irmão, não tem concepção. Nós não temos dimensão do que somos agora. De quem está habitando dentro da gente. E não foi só o Espírito Santo que veio morar na gente, não. Jesus fala assim: viremos sobre ele e faremos, plural, faremos. Quem veio morar em você foi o Pai, o Filho e o Espírito também. A casa de Deus não é mais isso agora. A casa de Deus sou eu, é você. A casa de Deus agora está andando nos ônibus. A casa de Deus agora está andando nas favelas, nos lugares ricos, nos carros. A casa de Deus está andando nas avenidas do mundo todo. O Espírito de Deus agora está andando na vida dos crentes em todo lugar. Agora não precisa estar deslocando naquele lugar. E só naquele lugar Deus vai estar e vai me ouvir. Como era na velha aliança. Não era assim na velha aliança? Tinha que olhar para Jerusalém. Tinha que olhar para o templo. Tinha que virar para aquele lugar onde eu sei que o templo estava e lá levantar a minha oração. Não precisa mais ser assim. João 6, aí pertinho. João 6, 39, 40, 44 e 54. Está falando da mesma coisa. João 6, 39, 40, 44 e o 54. Diz assim o 39.
E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. E o 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Sabe quem somos nós agora, irmãos? Nós somos aqueles que um dia, lá no último dia, a sepultura não é mais, não representa mais, na vida daqueles que estão em Cristo, não representa mais uma coisa horrorosa, uma coisa de causar medo. A sepultura não é mais. No último dia, dada a voz de ordem, Jesus vai falar, irmãos. E aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. E os que estiverem vivos para a vinda dele vão ser transformados. Naquele dia que vai ser o último dia. O último dia. Tem que ser o último dia. Todos nós, irmãos, se eu morrer amanhã, se eu partir daqui dessa terra amanhã, ou depois de amanhã, ou você morrer daqui um mês. Enterro de crente, irmãos. Enterro de crente não pode ser cercado mais de choro e de lamentações. Enterro de crente, irmão, é dia de festa. Enterro de crente, irmão, ele só passou. Ele não está morto. Eu vou ler um texto aqui para vocês agora. Eu anotei esse texto. João 8,51. Olha o que diz aí em João 8,51. João 8, verso 51. João 8,51. Sabe qual é a questão do Evangelho? Que as pessoas não entendem, nos chamam de malucos. Eu, quando não era crente, irmãos queridos, eu falava que crente era tudo xarope. Tudo xarope esse povo. Fica falando no Jesus que morreu. Fica falando aí que vai ter uma ressurreição. Fala que Jesus vai voltar. Jesus já veio aqui. Acabou. Agora é eu e Deus e vamos fazer a nossa parte. E que Deus me tenha num bom lugar. Não era a nossa frase preferida? Tudo errado. João 8,51. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte. Eita, meu Deus. Hein, Norina? Nunca verá a morte. Que aquele que guarda a minha palavra, nunca verá a morte. Quando Jesus ressuscitou no terceiro dia, ele venceu aquilo que prendia os homens no reino da morte. Quando Jesus ressuscitou no terceiro dia, ele abriu o universo para todos aqueles que seguirem ele, viverem da mesma forma e gozarem da mesma bênção. Quando a gente morre aqui, nós não morremos, o corpo físico morre, mas a nossa alma continua viva. Viva, irmão querido. Nós partimos e ficamos num lugar de gozo, de alegria, esperando o toque da última trombeta, porque ela vai tocar.
E quando essa trombeta tocar, pastor, ô glória! Quando essa trombeta tocar, querido irmão, aí nós vamos ser revestidos de um corpo de glória. As pessoas aqui, irmãos, eu passo às vezes com um carro ali nos Jardins, eu passo ali alguns bairros do Alphaville, e as pessoas todas ficam admiradas. Você passou esses dias na Paulista, tudo vazio, né? Todo mundo viajando. Passa uma Lamborghini ali, na Paulista, e o cara faz questão de acelerar. Um barulho bonito mesmo o carro tem. E as pessoas ficam todas assim, ó, olhando até o carro desaparecer no horizonte. Aquelas motonas gigantes, que agora é alvo de roubo dos ladrões. Eles ficam maravilhados com aquelas motonas. Quando Jesus voltar, querido irmão, aí você vai ver o que é glória, viu? Você vai ver o que é glória. Você vai ver esse mundo, irmão querido. Dá para ver o que é lindo e maravilhoso, querido irmão. Romanos 1, verso 6 e verso 7. O que nós somos agora em Jesus? O que nós somos? Romanos 1, verso 6 e o verso 7. Entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. Tem três coisas aqui que diz que nós somos agora. Nós somos chamados para ser de Jesus. Nós somos chamados amados de Deus. E nós somos chamados agora de santos. Se alguém chegar para você agora como crente, você é um santo? Sim, sou. Em Cristo agora eu sou santo. E sabe uma coisa interessante nesse texto? Vocês foram chamados para ser de Jesus Cristo. Você agora, irmão, tem dono. Você tem dono. Você é uma propriedade que tem selo de propriedade, de dono. Tem carimbo em você agora. Viu, Rafa? Tem carimbo aí agora. Você não é mais um largado por aí, um jogado por aí, sem dono. Você tem dono agora. Estou sozinho, ninguém me quer. Deus te quer. Deus te quer. Deus te quer. E vou falar uma coisa aqui. Você agora, irmão, como propriedade de Deus, você não presta nem para pecar mais. Você só presta para servir a Deus. Você não presta mais para o diabo, irmão. Você não presta mais para o mundo. Você não presta mais para os seus próprios desejos. Você só serve agora para poder servir a Deus. Você só serve agora para ser instrumento de Deus. É por isso, irmão, que agora o crente, o cristão verdadeiro, estou falando do cristão verdadeiro, quando ele se intromete a querer fazer coisas do mundo aí, ele se intromete a querer, sabe, dar uma de mundano por aí, só faz asneira, só entra em coisa que não deve, e só leva na cabeça. Porque você não presta mais para ser daquilo, irmãos. Você não presta mais para viver para aquilo. Você não serve mais para aquilo, querido irmão. Irmãos,
Se eu visse hoje, há muito tempo atrás, eu e minha esposa, a gente gravava imagens das coisas que a gente fazia em casa. Tinha umas fitas guardadas lá. Nem temos mais, né, meu? Graças a Deus, quebrou aquelas porcarias. Irmãos, vendo imagens de coisas que nós fazíamos. Dançando. Cantando música dos Mamonas Assassinas. A gente cantava isso. Aí eu falava para minha esposa, que ridículo, meu. Como a gente era ridículo. Cristãos, irmãos, que querem adotar um padrão de vestes, de vida, de comportamento, de maneira de falar, igual todo mundo está fazendo. Deixa de ser besta, querido irmão. Querendo viver o padrão antigo, que não serve mais para você, querido irmão. Que está habitando de dentro de você agora é um espírito de glória. Quem está dentro de você agora é o próprio Deus. E tem mais uma coisa, sabe por que você não aguenta mais esse negócio passado? Porque Deus abriu os seus olhos. O Espírito de Deus está fazendo você ver agora. Você não via, você era cego como eu. A gente falava que a gente era esperto, a gente era o cara, a gente era o tal. Não era, você era um idiota como eu. Você era um otário como eu era, irmão querido. Estou falando uma linguagem bem clara, bem direta, para saber o que a gente era. E agora nós não somos mais isso. Quem anda todo apertadinho, todo engalanadinho como o mundo anda. Parece um bobo, irmãos. E Deus falando com você ainda. Deus falando com você. Para com isso, meu filho. Isso não serve mais para você. Tem coisa muito maior para você. Tem as nações para você. A Bíblia fala, irmãos, que Deus nos tirou de uma vida na lona, na lama. E Ele nos fez assentar com os príncipes do seu povo. Irmãos, imagine no reino de Deus o que será lá na eternidade ser um príncipe. Não estou falando desse mundo feio que a gente vive, não. Esses bairros feios que a gente mora. Não estou falando de andar nos jardins, Pamplona, no bairro feio. Brooklyn, Itaim, Bibi, tudo bairro feio. Comparando com o mundo que está por vir aí. Comparando com uma cidade feita pelas mãos de Deus. Eu estou comparando com um lugar onde você vai ser rei. Rei, querido irmão. Deus não chamou você para ser faxineiro no reino de Deus. Você vai ser rei lá. Esse mundo, irmãos, ele serve como uma cortina de fumaça para não deixar a gente ver a glória que vai ser manifestada na gente. E já está acontecendo, não é, pastor? Já está acontecendo, querido irmão. 1 de Pedro 2, 9 e 10. Primeira de Pedro 2, verso 9 e verso 10. Olha a revelação que o apóstolo Pedro tem da gente. Isso é revelação de Deus, irmão. Para falar desse jeito aqui, olha a revelação que esse homem tem. Mas vós, eu vou apontar assim, porque isso, eu estou incluído, e todo mundo que está em Cristo está incluído nisso aqui. Mas você, pensa nisso, irmão. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa,
o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe o que você era antes de ser isso? Você era do reino das trevas. Você fazia parte da turma, irmão, que não está em Cristo, entre os quais todos nós antes andávamos. Romanos 8, verso 37. Romanos 8, verso 37. O que nós somos em Cristo? Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem é que nos amou? Deus nos amou em Cristo. Sabe uma coisa interessante? Sábado eu saí daqui, deixei o Danilo no centro e estava tendo a São Silvestre. Estava tendo uma corrida São Silvestre, que é de manhã agora. Todo mundo ali está correndo atrás de uma premiação em dinheiro. Todos gostariam de chegar em primeiro, mas só um chega em primeiro. Quando ele chega lá no final que ganha, ele é o vencedor da maratona. Um corredor de Fórmula 1 também é o vencedor da corrida. Quem disputa aí um concurso, alguma coisa, e ganha a vaga, ele foi o vencedor e ganhou a vaga. Quem joga na loteria e ganha o prêmio lá, ele é o vencedor do prêmio. Mas a Bíblia diz que a gente não é vencedor só, é mais que vencedor. Olha a grandiosidade dessa palavra, irmão querido. Você é mais que vencedor. Você supera o maior ganhador do melhor prêmio desse mundo. Você é mais que vencedor. Você está acima dos vencedores. E Jesus falou que isso é para todo mundo que está em Cristo. E finalmente, não quero ser extenso nessa mensagem de hoje, Apocalipse 22, verso 14. 22, 14. Apocalipse 22, 14. Diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus é o Cordeiro. Para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Volta um pouquinho aí em Apocalipse 21. Apocalipse capítulo 21. Verso 2: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para seu marido. Verso 7: quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Verso 9: e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Verso 10: e levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu.
Sabe quem é você, irmão? Você é o que vai morar nessa cidade aí, ó. Nós não estamos aqui, irmãos, largados. Nós não somos pessoas, irmão, que estamos aqui vivendo e não temos esperança. Nós temos esperança, irmão querido. O Deus que a gente serve não nos abandonará na eternidade, querido irmão. Ele tem uma morada para nós. Na casa de meu pai há muitas moradas. Na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. E sabe uma coisa interessante? Jesus faz questão de que a gente vai morar lá. Viu? Quando Jesus voltar, querido irmão, depois lá na eternidade, quando tudo se concretizar, quando tudo se consumar e chegar à eternidade, como nós estamos esperando, aí lá, querido pastor Francisco, lá não haverá mais isso aqui que a gente vê. Nunca mais, dona Aurina. Nunca mais morte. Lá nunca mais dor. Nunca mais. Nunca mais doenças. Nunca mais gente feia. Nunca mais, irmãos. Nunca mais povo feio atrapalhando nossa vida. Todos serão lindos lá. Nunca mais, irmãos. E uma coisa gloriosa nessa história. Quem era aleijado aqui, vai ter um corpo perfeito lá. Nunca mais pessoas defeituosas lá. Viu, Elias? Aqui você manca. Lá você vai correr e voar. Lá seremos perfeitos, queridos irmãos. Tudo começa aqui em Cristo. Tudo começa aqui. Tudo começa aqui. E se concretizará lá. Lá, o trono de Deus e o trono do Cordeiro estarão na cidade. A Bíblia diz que nós vamos ver Jesus face a face, assim como Ele é. Porque não há sentido algum de viver a eternidade sem o nosso Salvador do lado, querido irmão. Lá viveremos a vida que todos nós ansiamos viver. E nunca mais vai acabar. Nunca mais o pecado vai voltar. Lá não vai ter capeta, capiroto que vai atrapalhar a vida de ninguém. O diabo e toda a sua corja estará num lago de fogo por toda a eternidade. Que é o lugar que ele merece. Glória a Deus mesmo. Tem gente que fica aí com compaixão do diabo. O diabo está aqui para roubar, matar e destruir, querido irmão. Não está nem aí com você. Mas o Filho de Deus te colocou numa posição de honra. E essa posição de honra não é porque se você é pobre, se você é rico, se você tem, se você não tem, se você é estudado, se você não é estudado, se você tem um bom emprego ou um mau emprego, ou está desempregado. Não depende de nada dessa vida, nada dessa vida. Deus nos coloca nessas posições, mesmo se a gente não é nada. No mundo nós não podemos não ser nada, mas para Deus seremos reis, já somos reis, já estamos reinando com Ele em vida. E aqui nessa vida, Deus ainda nos capacita a falar de um livro tão complicado como esse. Que a Bíblia é um livro complicado, irmãos. Não é um livro fácil, não. É uma palavra espiritual.
que tem que ser explicada espiritualmente, que tem que ser discernida espiritualmente. Não queira pregar a Bíblia com conhecimento de homens. Não queira pregar a Bíblia com raciocínio lógico, com filosofia de homens. Você vai se dar mal. É um livro espiritual. E é o Espírito Santo de Deus que nos revela a palavra. Que abre os nossos olhos para a palavra. Por isso hoje, um Zé Mané que nem eu. Um ninguém que nem eu. Um nascido lá no Remanso da Bahia. Uma cidade que ninguém nem sabe onde fica. Um negócio que no mapa você tem que fazer assim para enxergar. É por isso que Deus levanta gente pequena. Gente que não é nada, gente que não pertence a nada desse mundo. E faz essa pessoa sábia. E nós não podemos nos gloriar, pastor. Porque tudo nos foi dado. Tudo é dado, irmãos, é dado. Tudo que você tem, a saúde que você tem, o carro que você tem, a casa que você tem, a saúde que você tem, a família que você tem ou não tem. O dinheiro que você tem, o trabalho que você tem, tudo te foi dado como bênção. Agradeça a Deus, porque Deus se agradou em te dar. Você tem roupa, você se desloca, você paga para lá e para cá. Deus te protege em lugares que você nem sabe. Deus está te livrando de coisas que você não sabe. Você não sabe, você não sabe. Você não sabe. Então agradeça, irmão. Agradeça. Aqueles que hoje estão em Cristo, irmãos queridos, tem que dar glória. Levanta, irmão, e dê glória. Dê glória. Dê glória àquele que fez você ser tudo. E mais uma coisa interessante nessa história. Tudo de graça. De graça. Deus te deu de graça. Você não pagou por nada disso. Você não conseguiria pagar. O Filho de Deus veio, pagou a sua dívida. Pagou a sua, livrou de uma grande condenação. Te fez ser filho, te fez ser rei. Te levantou do monturo. Você era um largado, um bêbado por aí, um frequentador de danceteria, como eu, pastor Edivaldo, um frequentador de danceteria por aí. Agora nós não queremos nem saber dessa vida. Nós somos a de Jesus, irmão. E que Jesus reine na nossa vida. Levanta, irmão, e dá glória ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Mas se você não está feliz, você tem a chance de voltar para onde você estava. Volta para onde você estava. E vai para lá e fala para mim que aquilo é melhor do que Jesus. Vai lá e fala que aquilo é melhor do que Jesus. Me mostra uma coisa nessa terra que é melhor que Jesus, irmão. Uma só. Eu só quero uma. Uma coisa só no mundo que é melhor que Jesus. Sabe por que a gente não tem coragem de falar? É porque não tem argumento, irmão. Nada é melhor do que Jesus, irmão. Tudo, nada se compara a ter o Filho de Deus, a ter a vida dele em nós. Graça e paz, Deus os abençoe os irmãos.